Dando continuidade aqui na construção da nossa função de clique em imprimir, então nós já temos aqui uma pequena configuração para exibir o nosso PDF, com algumas informações aqui do nosso pedido. E agora eu vou estar explicando um pouco mais o que significa essas nossas configurações aqui que nós fizemos. Então aqui, nessa nossa primeira linha de código, nós estamos inicializando a nossa variável do tipo JSPDF com essas configurações aqui. Se nós viermos aqui e retirar e deixar essa nossa inicialização aqui do construtor de forma vazia, por padrão ela já vai ter uma configuração que vai ser, o formato já vai ser A4, a unidade de medida vai ser mm, que é milímetro, a orientação ela também já vai vir como retrato. Então, se você não colocar nenhuma informação aqui dentro desse nosso construtor aqui JSPDF, ele já vai ter uma configuração já por padrão. Só que nós queremos fazer com que o nosso PDF ele tenha uma configuração mais diferente. Então, por isso que eu já construí dessa forma aqui, para que depois vocês alterem aqui algumas informações para poderem ver se o PDF vai se enquadrar no projeto que vocês pretendem trabalhar, tá bom? Então aqui, nessa nossa primeira informação aqui que nós colocamos dentro do nosso construtor, é a orientação. Então aqui você pode estar colocando o retrato ou pode estar colocando paisagem. Só que eu até esqueci de comentar com vocês que aqui nós temos que estar colocando em inglês. Então, se você quer colocar o seu PDF para ter a orientação de retrato, então você pode colocar aqui Portrait. Ou se você quer deixar no modo paisagem, você pode colocar aqui Landscape. Já essa nossa segunda informação aqui vai ser a parte de unidade de medida. Então nós temos aqui mm de milímetro, nós podemos colocar pt de pontos, nós podemos colocar cm de centímetros e aqui nós estamos colocando o mm, que é o padrão. Já aqui nós estamos configurando aqui o tamanho do nosso arquivo do JSPDF. Então se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 110 e der um Ctrl S aqui para salvar essas alterações, na hora de nós testarmos aqui, vou atualizar o meu painel, clicar em imprimir, vou clicar aqui em cancelar, veja que o nosso documento aqui ele vai ser bem pequeno, veja que o tamanho dele diminuiu bastante. Então nessa nossa parte aqui nós estamos definindo a largura e aqui a altura do nosso documento. Vou voltar aqui para como estava anteriormente, 410, vou dar um Ctrl S. Já aqui então na parte de baixo, nós temos aqui a fonte que nós podemos estar utilizando, nesse nosso caso aqui é Helvética. E aqui nós podemos utilizar o seguinte comando para saber quais são as fontes que estão disponíveis para nós. Então aqui eu vou colocar doc.getFontList. Posso dar um Ctrl S agora. Vou vir aqui e atualizar o nosso painel. E vai aparecer aqui para nós agora. Veja que gerou um erro aqui, porque nós escrevemos errado aqui, esqueci da letra T. Agora sim, vou dar um Ctrl S novamente, atualizar aqui o nosso painel e clicar em imprimir. Ao fazer isso, veja que agora aqui no nosso console, nós vamos ter aqui algumas informações que vão ser referente aos tipos de fontes que nós podemos estar utilizando. Então na Helvética nós podemos utilizar aqui o normal, podemos utilizar bold, itálico. Se nós vermos aqui, também vai ter outras configurações de bold, oblique. Podemos estar utilizando também essa Courier aqui, esse Times. Aqui também essa de Zap Beds. Então nós podemos utilizar aqui na nossa configuração essas fontes que foram listadas ali. Veja que aqui eu estou utilizando na nossa fonte como sendo Helvética e aqui no estilo eu estou colocando como negrito. Já aqui no tamanho da nossa fonte eu estou colocando 11. E já aqui embaixo nós temos a inserção do nosso texto ali no nosso arquivo PDF. Aqui eu só quero comentar com vocês para vocês não ficarem preocupados, porque depois dessa videoaula eu vou deixar alguns links para vocês de alguns sites onde nós temos ali alguns exemplos de como configurar aqui o JSPDF, tá? Então não precisa ficar preocupado, porque lá nesses links você vai ter um material que eu achei bem interessante aí que você pode estar utilizando também para você criar ali depois o seu PDF, tá? Não se preocupe com isso. Então aqui no nosso texto, perceba que nós temos aqui, nesse primeiro item aqui, o nosso texto, o nosso próprio texto, já que depois nós temos uma vírgula e temos aqui o número 20, depois temos uma outra vírgula e aqui o número 5. Esse nosso primeiro número aqui que nós temos, ele é referente à distância
que o nosso documento, que a nossa informação aqui, ela está do nosso canto esquerdo. Então veja que aqui essa nossa informação, pedido número 2, ela está a uma distância aqui um pouco razoável do nosso lado esquerdo. Então essa distância, ela é atribuída por esse nosso primeiro número aqui, que é o número 20. Então se eu vier aqui, só para dar o exemplo para vocês, vou colocar o número 10 e der um Ctrl S aqui para salvar essas alterações. Na hora de eu vir aqui e atualizar o nosso painel e clicar em imprimir, olha só, veja que agora a distância dessa nossa primeira informação aqui pedido, ela está um pouco mais próxima do nosso lado esquerdo, porque nós colocamos para que ela ficasse a distância somente 10. Já essa de baixo aqui, ela continua sendo 20. Já essa nossa segunda numeração aqui, que nesse nosso primeiro texto aqui, ele está como 5, ele vai ser referente à distância aqui do topo do nosso documento. Então, essa nossa informação aqui, pedido número 2, ela está à distância de 5 aqui do nosso topo do documento. Já aqui nesse nosso segundo código aqui, referente à nossa segunda informação ali do nosso PDF, perceba que ele está a 15 de distância do topo do nosso documento. Então é muito importante que você sempre associe aqui esse nosso segundo número com o topo do documento. Então essa informação pedido número 2 aqui, essa segunda, ela está a 15 de distância do topo e não a 15 de distância aqui dessa nossa primeira descrição aqui, dessa nossa primeira informação. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar agora o número 55, vou dar um Ctrl S aqui para atualizar, veja que ao clicar aqui em atualizar o nosso painel e clicar em imprimir, veja que agora a nossa primeira informação que estava somente a 5 de distância aqui do topo, ela está agora a 55 de distância, então ela veio aqui para baixo. Então só não confunda, para não deixar essa nossa terceira informação aqui, que é a distância do topo, cuidado para não deixar ela com a mesma configuração de uma outra informação. Só que como por exemplo, eu vou deixar aqui para vocês, vou colocar essa configuração aqui. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar aqui, vocês vão ver como que eles vão ficar praticamente na mesma linha. Veja só que os dois aqui estão a 15 de distância do topo do nosso PDF, do nosso arquivo. Mais um está à distância a 10 do lado esquerdo e outro está à distância 20. Então tome muito cuidado para que isso não aconteça com vocês, tá? Então aqui eu vou voltar novamente. Vou deixar aqui como 5 mesmo. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar essa nossa alteração que nós acabamos de fazer. E agora eu vou fazer a outra configuração que nós precisamos. Então aqui eu vou apagar essa parte.